Olá, boa tarde. O presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão, anula o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O presidente do Senado, Renan Calheiros, ignora a decisão e manda seguir em frente. Aí o presidente interino da Câmara volta atrás e revoga a própria decisão. Se as notícias que mudam o tempo todo surpreendem e deixam os nossos representantes confusos, como é que a gente faz para entender tudo isso? O senhor está entendendo alguma coisa que está acontecendo na nossa política? Eu não. Tá difícil de entender, hein? Por quê? Não sei, um fala de um, outro fala de outro. Ninguém sabe quem é o certo e quem é o errado. Não tá dando pra entender nada, tudo enrolado, meu. Eu nunca vi, o cara pega e assume assim, a cadeira e já vai vedando tudo. É um absurdo isso. Até o momento eu tava. A partir de ontem já não entendo mais nada. Cada hora uma coisa, cada hora uma opinião diferente, cada hora uma mentira, uma verdade que a gente não sabia. Chega a ser hilário, tamanha palhaçada e meio a tanta coisa absurda. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, o que é isso, né? É uma comédia, né? É um país de comediantes. Não dá para acompanhar direito. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, né? Olha, eu acho que o pessoal é meio pouco estrategista, né? Tá bastante engraçado. Vai ter impeachment, não tem impeachment, vai ter, não vai ter. É ministro, não é ministro, é ministro, não é ministro. Então tá meio confuso aí. Eu achei muito interessante o que aconteceu ontem, porque de manhã não ia ter, aí no meio da tarde talvez ia ter, no final do dia ia ter de novo. Então a gente não sabe como é que vai ficar a situação. Tá bem complicado de entender. E para falar sobre o atual momento político do país, recebemos o jurista Marcelo Figueiredo, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, e o cientista político Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política, também de São Paulo. Participe da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços você vê aí na sua tela. Boa tarde, obrigada pela presença aqui com a gente. Boa tarde. Nós vimos aí as pessoas nas ruas confusas, né? Nós estamos dizendo, não sei mais o que pode, o que não pode, eu entendia até ontem, hoje já não entendo mais. Situação que divide juristas, situação que divide cientistas políticos. Professor Aldo, como vocês receberam as últimas notícias aí, nas últimas 24 horas? Com perplexidade, como todo cidadão brasileiro. Quer dizer, eu acho que é mais uma demonstração da falta de seriedade da política brasileira. Tivemos um espetáculo grotesco no dia 17 de abril, quando foi votado o impeachment, que deixou todo mundo, digamos assim, não só aqui no Brasil, mas até a imprensa internacional, ela fez uma crítica muito incisiva à conduta dos políticos brasileiros. E ontem também tivemos uma complementação do ato grotesco do dia 17, com essa confusão toda armada pelo presidente interino da Câmara dos Deputados. Quer dizer, veja o seguinte, as instituições políticas brasileiras, elas estão talvez no nível mais baixo da história de sua credibilidade. O Congresso não tem credibilidade, o Executivo não tem credibilidade, o Judiciário vem perdendo credibilidade e os partidos praticamente não têm credibilidade nenhuma. Então, é uma crise que eu entendo que ela não é só uma crise política, também não é só uma crise econômica, mas é uma crise brutal de lideranças e é uma crise brutal também das instituições. Com esse tipo de crise, eu entendo que nós vamos ter uma crise prolongada, porque não é fácil sair da crise. Veja que os escândalos de corrupção, eles atingem praticamente todos os partidos, tanto os da oposição quanto os do governo. Então, nós vivemos essa terra arrasada no mundo da política, que vamos demorar muito para sair dessa crise e recuperar a credibilidade das instituições. Doutor Marcelo. Pois não. Na verdade, focando um pouco mais esse acontecimento imediato do presidente interino da Câmara, de fato foi uma perplexidade essa decisão dele, sobretudo porque, do ponto de vista estritamente jurídico, não há fundamento algum para que ele tomasse essa medida. Tanto não havia que ele, pessoalmente, acho que pressionado, enfim, ou refletiu melhor, e voltou atrás no mesmo dia. Isso por duas razões básicas. Quer dizer, o processo, ele corre no Senado, não é? Então, toda e qualquer impugnação que, porventura, seja feita, tem que ser feita perante o Senado, onde está o processo. Então, esse é um primeiro aspecto. Quer dizer, do ponto de vista jurídico, o presidente da Câmara não poderia ter
tomado aquela decisão de suspender ou anular o processo, etc. E um segundo aspecto é o seguinte, se realmente houve um prejuízo à defesa, como se alega, na Câmara, quer dizer, e o Eduardo Cunha, o que também se diz é que teria engavetado esse pedido da defesa, a ocasião deveria ter sido proposto uma ação no Supremo, uma medida judicial, para que aquele recurso fosse apreciado pelo plenário da Câmara. Né? Antes isso, lá atrás, então. Naquele momento, quer dizer, essa teria sido, vamos dizer, o procedimento adequado. Né? Por alguma razão, não sei, é evidente que é preciso apurar, isso não foi feito. Né? Então, quem pode, nesse momento, analisar é o Senado, vamos dizer, qualquer alegação que se faça de nulidade ou de prejuízo à defesa, etc. Caso isso não seja analisado pelo Senado, é provável que ainda haja um terceiro, vamos dizer assim, tempo no Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista jurídico, é muito provável que isso ocorra. Não é? E, professor, o que explicaria essa postura do presidente da Câmara, que nós vimos, né, na votação do impeachment da Câmara? Ele foi contra o próprio partido, né, que era a favor do impeachment, ele votou contra e, ao mesmo tempo, também ali demonstrou total fidelidade ao então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Não, o que houve aí, aparentemente, é o seguinte, quer dizer, ele era a favor do impeachment e, na véspera da votação do impeachment, houve todo um jogo de pressão, principalmente por parte do governador do Maranhão, que é contra o impeachment, e isso criou o seguinte quadro. O Maranhão, o presidente da Câmara, ele é contra a família Sarney. E a família Sarney, ela se posicionou a favor do impeachment. Então, por conta de uma briga local, uma briga no estado do Maranhão, ele terminou votando contra o impeachment. Aliás, quer dizer, na votação do impeachment, boa parte dos deputados votaram por motivos diversos e não pelo motivo que estava no relatório, pelo motivo que a Dilma vem sendo acusada. Aliás, parece que apenas 3 deputados declararam que votaram no impeachment pelo motivo real que estava no relatório produzido pela Comissão Especial. Nesse sentido, nós vemos que o próprio processo de impeachment ele está inserido aquilo que poderíamos chamar, de certa forma, numa enorme confusão. Desde a sua origem, quer dizer, desde a sua origem foi necessária uma intervenção do Supremo Tribunal Federal para anular a escolha de uma comissão original e estabelecer um rito. Então, eu acho assim que esse processo todo está contaminado, há uma discussão enorme se as pedaladas fiscais constituem um motivo jurídico suficiente para embasar o impeachment ou não. Quer dizer, nós vamos ter ainda algumas batalhas, primeiramente a batalha do Senado e depois provavelmente alguns recursos no Supremo, mas eu acho que a batalha maior vai ser a batalha da história. Quer dizer, qual a interpretação histórica que se dará a esse processo do impeachment? Eu tendo a achar que a visão que o futuro, que a história vai ter sobre esse processo todo, vai ser muito negativa. Concorda, professor? Veja, em parte concordo. Eu acho que nós temos dois aspectos aí. O primeiro aspecto é a decadência do sistema político brasileiro, e não só brasileiro, eu diria mundial. Quer dizer, há uma crise de legitimidade dos políticos, dos parlamentos. O povo não se sente representado. Uma vez as pessoas são eleitas, elas não acham que não há necessidade de prestar mais contas ao povo daquilo que depois da eleição. E a gente sabe que a política é muito mais do que eleição. Ela é prestação de contas, é responsabilidade, etc. Então, não há dúvida que há uma crise política no Brasil, mas não é apenas circunstancial, ela é uma crise que vem já endêmica de muitos anos e que corrói as bases da legitimidade política, né? Hoje, praticamente, as pessoas não se recordam em quem votou ou em quem votaram, enfim, não há respeito pela classe política. É por isso que há hoje esse protagonismo do judiciário, né? Para o bem ou para o mal, eu não sou um defensor do ativismo judicial, mas eu reconheço que muitas vezes não há outra saída
o judiciário provocado tem que responder, ainda que não seja função dele arbitrar esses conflitos políticos, né? Isso deveria ter sido, ou muitas dessas crises têm que ser resolvidas, ou deveriam ser resolvidas, na arena política e não no judiciário. Mas, exatamente porque às vezes os políticos não querem tomar posições, eles jogam o problema para o Poder Judiciário, né? Isso é negativo, porque a sociedade fica muito mal acostumada. É um poder técnico que acaba arbitrando e resolvendo problemas políticos, né? Agora, em relação ao impeachment, eu diria que há uma forte controvérsia, né? Há aqueles que entendem que as pedaladas fiscais foram, de fato, crimes de responsabilidade, porque a lei de responsabilidade política, ela é uma lei que tem uma abertura muito grande. O processo de impeachment em si é uma lei de abertura, porque dá, vamos dizer assim, uma grande possibilidade de apreciação desses fatos para o Congresso. Então, o que ocorre? Um Congresso favorável ao governo vai ter uma postura defensiva. Um Congresso de oposição vai ter uma postura de tentar retirar a presidente da República. Há muitos cientistas políticos que entendem que esse processo de impeachment inclusive constitucionalistas, está sendo utilizado como uma moção de censura, como se fosse no parlamentarismo. Ou seja, ainda que a presidente, pessoalmente, não tivesse cometido crimes fiscais ou orçamentários, etc., o fato do desgaste do governo está tão presente, etc., isso é que levaria ao processo de impeachment. Isso não é dito, evidentemente, mas é sentido, é intuído pela classe política. E aí, é claro que aí há o espaço de discussão jurídica, é saber se há ou não há crime fiscal, crime de responsabilidade, etc. Pois é, e já que, né, nesse processo, no atual processo de impeachment, abre-se aí tantas brechas, né, para discussão, não fica tudo tão claro, não seria, então, o momento de rever a lei do impeachment? Na verdade, eu vejo o seguinte, quer dizer, há uma falha enorme por parte do Congresso. Eu acho que essa análise do Marcelo é correta, quer dizer, os políticos deveriam resolver os conflitos políticos e eles não resolvem. Então, nós temos uma lei do impeachment que é de 1950 e temos uma Constituição que é de 1988, portanto, posterior a uma lei e a rigor, a lei deveria se submeter à Constituição. E parece que não é bem isso que acontece. A própria Constituição, ela manda fazer uma lei do impeachment, que deveria regular o impeachment. E há toda uma discussão no sentido de mostrar que, tal como a Constituição coloca o problema do impeachment, ela coloca de uma forma muito aberta, que cabe quase tudo. Então, deveria ser feita uma lei do impeachment, uma nova lei do impeachment, que fosse reguladora desse processo. Por exemplo, o Antônio Anastasia, que é o relator do impeachment nessa comissão do Senado, ele citou 4 constitucionalistas para tentar dar uma base constitucional ao relatório dele. Os 4 constitucionalistas vieram a público desmentindo que a interpretação que ele deu fosse correta, e eles se posicionaram contra o impeachment. Então, veja que há uma enorme confusão, um enorme desarranjo das nossas instituições políticas. E aí eu acho que a principal prejudicada é a democracia. Por quê? Porque estão sendo utilizados instrumentos constitucionais para fazer uma mera luta política. Veja o seguinte, quer dizer, dos 4 presidentes eleitos pós-Constituição de 1988, 2 estão perdendo o mandato. Isso, do meu ponto de vista, não é o fortalecimento da democracia, mas é o fracasso da democracia. É o fracasso do modelo de presidencialismo constitucional e nós estamos aprofundando a instabilidade política do país. Nesse sentido, eu acho que os partidos políticos, eu vejo isso com pessimismo, eles deveriam sentar, fazer um acordo e fazer uma reforma, tanto uma mini-reforma constitucional, quanto principalmente uma reforma política, para que essas fendas que existem nas leis e na Constituição fossem saneadas no sentido de criar uma maior estabilidade política, definir mais claramente as regras do jogo. Infelizmente,
Eu acho que os partidos e os políticos pensam no imediato e não pensam no futuro do Brasil. Exatamente, definir mais claramente as regras do jogo. Existe interesse dos nossos representantes de que isso seja feito, veja, né? O quanto que ali hoje existe vontade de que se vire essa página para o país voltar a crescer ou não? Existe aí um único projeto que é o projeto de poder. De fato, há necessidade de uma grande reforma política. O grande problema é que a gente fica um pouco cético em relação a isso, porque reforma política é como reforma tributária. Fala-se, e quando vem para prejudicar o povo, né? Então, eu sou um pouco cético em relação a isso. Eu acho que a sociedade civil, as instituições que têm mais credibilidade, que devem, vamos dizer assim, conduzir esse processo. É claro que os partidos que tiverem força, legitimidade, apoio popular, ótimo. Vou dar um exemplo para você. A ficha limpa, por exemplo, ela só saiu porque houve uma mobilização da sociedade civil, né, de alguns setores mais progressistas da sociedade. Caso contrário, não teria saído. E mesmo depois que a ficha limpa saiu, houve muita resistência para aplicar a lei. Então, toda vez que há uma lei, vamos dizer assim, em defesa da cidadania, uma lei um pouco mais dura, vamos dizer assim, o político reage, né? Então, eu não tenho muita esperança. Eu acho que deve haver uma mobilização popular, medidas anticorrupção, reformas eleitorais. Veja a situação. Fala-se no impeachment da presidente aí, na votação do Senado. O próximo presidente, se de fato socorrer, será o Michel Temer. Ele já está tendo dificuldade para compor o ministério, porque ele está tendo o mesmo problema que todos os ex-presidentes tiveram, ou seja, está querendo, o toma lá da cá, o partido... Que é isso que ninguém quer mais, né, professor? Então, exatamente. Então, esse é o problema. Quer dizer, enquanto nós tivermos esse modelo de presidencialismo de coalizão, que para mim de coalizão não tem nada, é simplesmente uma forma de colocar os políticos no executivo, isso não vai funcionar, porque há uma promiscuidade entre o executivo e o legislativo. Me parece que aí teria que haver um debate político amplo para haver, inclusive, proibições mais claras. Quer dizer, o deputado não pode ser ministro hoje, amanhã ele volta a ser deputado. Sim. Quer dizer, há um conflito aí grande. Não há um respeito às instituições, à quarentena. Quer dizer, a ética na política parece que virou algo totalmente sem sentido, né? E é preciso recuperar isso. Se nós não recuperarmos isso, pode haver troca de governo, etc. Nós vamos continuar patinando e não vai haver avanço. Agora, só antes de ir para o intervalo, que a gente precisa fazer uma pausinha, só responder para o Gerson Félix, ele pergunta aí se o deputado Valdir Maranhão, presidente da Câmara, não deveria ser punido aí pela atitude dele. Lembrando que tem uma reunião marcada, o partido dele, o PP, vai fazer uma reunião hoje para decidir se expulsa ou não o deputado. Eu vejo o seguinte, punido no sentido, digamos assim, da cassação do mandato, eu acho que não há justificativa para isso. Eu acho que ele pode ser punido do ponto de vista político exatamente pelo partido dele. Talvez uma expulsão por parte do partido e assim por diante. Agora, não vejo que o ato dele fundamente, digamos assim, uma espécie de uma justificativa para a cassação do mandato. De fato, o partido tem toda a liberdade, vamos dizer, se comprovar que ele fugiu à orientação partidária ou que ele praticou um ato de deslealdade com o partido, etc., o partido é uma associação voluntária, quer dizer, a qualquer momento ele pode expulsar um membro desde que dê a ampla defesa a esse membro. Eu acredito, pelo que está se falando, que o processo de expulsão está acelerado. Não pegou muito bem essa atitude dele um pouco, vamos dizer, isolada, né? Não houve uma composição, aparentemente ele simplesmente decidiu sem ouvir ninguém, sem ouvir a própria assessoria da Câmara, a mesa, não conversou com ninguém. Em política não é possível, né? Se você não conversa em política, você não consegue avançar. Então, eu acho que é provável que ele seja expulso do partido. Mas, de fato, a cassação já é um processo mais lento. Faz uma pausinha aqui, daqui a pouco nós voltamos com as novidades lá de Brasília. Até já.
Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre o atual momento político do país. Com a gente, o jurista Marcelo Figueiredo, professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, e o cientista político Aldo Fornazieri, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Continue aqui participando com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Nós vamos agora a Brasília com o repórter Leandro Magalhães. Você conseguiu ter um minuto de respiro aí, Leandro? Ou já tem mais novidades? Boa tarde. Andresa, antes de tudo, prazer falar com você, participar do JC Debate, tá? Muito boa tarde. Eu descansei um pouco, tá? Agora está um pouco tranquilo aqui em Brasília, mas ontem o dia foi turbulento. Teve a Operação Zelotes, o ex-ministro da Justiça, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi ouvido pela Polícia Federal, né? Naquela coisa. E também teve a questão do Valdir Maranhão, o presidente interino da Câmara, que revogou, por sinal, a decisão ontem de madrugada. Ele revogou, mandou um ofício para o presidente do Senado, Renan Calheiros. Bem, hoje o dia também promete, tá? Sabe por quê? Porque hoje talvez seja o último dia do mandato do senador Delcídio do Amaral, aquele que foi preso em novembro do ano passado porque ele atrapalhava aí a operação, as investigações da Operação Lava Jato. Lembrando que ele já foi líder do governo aqui no Senado. Hoje o plenário do Senado deve votar, deve colocar em votação a cassação ou não do mandato de Delcídio do Amaral. Andresa. Quer dizer, Leandro, muita coisa acontecendo aí. Você tem informação se o ex-presidente Lula está aí também? Ele estaria aí tentando também uma articulação pensando na votação de amanhã. Isso mesmo, eu conversei com o Instituto Lula, com a assessoria do presidente, que não confirmou nada. Mas segundo os assessores, segundo alguns parlamentares, senadores, eles confirmaram sim a presença do ex-presidente Lula aqui em Brasília. E ele vai acompanhar, por sinal, amanhã a votação do relatório da comissão do impeachment aqui no Senado, lá junto com a presidente Dilma Rousseff. Andresa. Obrigada pelas informações, Leandro, e bom trabalho para você. Conforme o Leandro falou, né, que o ex-presidente estaria aí para acompanhar a votação de amanhã e ainda na articulação política. O que esperar? Eu acho que não há muito o que articular. Quer dizer, eu entendo que o governo se perdeu completamente nos seus cálculos e nas suas articulações. Não há fidelidade política no momento desse, quer dizer, isso ficou claro na votação da Câmara. Pessoas que estavam no Ministério, partidos que estavam no Ministério, passaram para o outro lado de uma hora para outra, né? Quer dizer, que é também um ato de degradação da política, quer dizer, se criou um sistema de inconfiabilidade geral da política e, de certa forma, agora aqueles que passaram para o lado do Temer estão cobrando uma fatura muito alta que, de certa forma, cria uma dificuldade enorme para o Temer compor um possível governo. Do ponto de vista da votação do Senado, ao meu ver, quer dizer, os cálculos indicam aí as declarações de voto que a presidente Dilma será afastada e falta muito pouco, depois dos 180 dias de prazo de decisão acerca digamos assim, do desfecho final do processo, para que haja um afastamento definitivo. Quer dizer, aparentemente o placar está a 50-20, ou a 21, de acordo com algumas projeções. E faltariam 4 votos para que ela fosse afastada em definitivo depois do julgamento posterior. Eu entendo que esse processo ele tem que ser dado como liquidado já, embora a batalha política, a batalha dos movimentos sociais ainda continue. Toda a expectativa ela se volta agora para a montagem do governo Temer. O governo Temer vai ser visto como ilegítimo por boa parte da população, uma parcela que aparentemente cresceu, inclusive a rejeição, segundo boatos. Só para colocar aqui, é o que o Léo Marcondes coloca aqui, sobre essa situação quer dizer, houve um crescimento da rejeição ao Temer, então ele terá uma enorme dificuldade para assentar-se como um governante legítimo. E as batalhas continuarão, quer dizer, como vai ser o desfecho, quer dizer, do possível governo Temer, ninguém sabe. Eu acho que vai depender muito da capacidade de tomar medidas que criam uma credibilidade e também vai depender muito das batalhas de rua que a oposição e particularmente os movimentos sociais pretendem travar. Eu creio que, de fato, o impeachment parece certo, não é? O afastamento provisório e depois o julgamento.
essas projeções, nada deve mudar de hoje para amanhã. A sessão deve ocorrer durante todo o dia, não é? Uma expectativa de que isso avance, inclusive, à noite. É muito provável que a presidente seja realmente impedida e que fique até o prazo de 180 dias fora do cargo. Neste período, é evidente que o Michel Temer irá fazer todo um esforço para se posicionar no cargo. Ele é um político hábil, não é? Enfim, antigo, hábil, conhece bem como é que funciona a máquina do parlamento brasileiro, as instituições, e certamente vai fazer o máximo para, vamos dizer assim, estabilizar a economia, e que é, vamos dizer, o problema imediato aí do desemprego, enfim, retomada de confiabilidade nas instituições, etc. E é claro que nesse interim, entre o afastamento da presidente e o julgamento, é muito provável que hajam algumas batalhas jurídicas, porque, como eu disse, quer dizer, há um espaço de discussão jurídica envolvendo a própria dolo ou não na prática desses crimes de responsabilidade fiscal, de pedaladas fiscais, vamos dizer, falta de fidelidade com as contas governamentais, toda essa discussão envolvendo, vamos dizer assim, a transparência da gestão orçamentária do governo. Há, de um lado, aqueles que dizem que houve realmente uma fraude importante do ponto de vista orçamentário, e que isso compromete a própria governabilidade, as instituições, etc. E há aqueles que dizem que não, que isso é uma prática reiterada e que não há nesse empréstimo do governo com as instituições financeiras oficiais nenhum crime propriamente. Então, essa discussão é provável que continue, ainda que a presidente seja afastada. Quer dizer, é muito provável que a defesa queira explorar essa maleabilidade, essa abertura da lei, dizendo ao Supremo que esses julgamentos não foram válidos, ou há espaço de discussão se há ou não houve dolo da presidente. Quer dizer, tentar descolar, vamos dizer assim, a figura da presidente de outras figuras do partido que já estão mais comprometidas na Lava Jato. Bom, teremos aí muitos outros capítulos, então, por hoje eu agradeço muito a presença de vocês aqui. E até uma próxima oportunidade que com certeza terá muito em breve. Tá bom. Obrigado. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. E nós voltamos amanhã, 12h30, e nós vamos acompanhar a votação do impeachment no Senado. Uma ótima tarde para você. Até lá.